que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Tem coisa que Ele jurou. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê bom senso para convivermos com a Tua fidelidade e isto nos trazer descanso. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar aqui. A Palestina não é o melhor dos mundos. Quando Deus chama Abraão para peregrinar na Palestina e promete fazer de Abraão uma grande nação, não é porque Abraão estava vindo para uma terra mais fértil do que aquela na qual ele morava. Abraão morava na Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia quer dizer entre rios. Abraão morava numa região que em algum ponto foi o lugar do Jardim do Éden, porque lá na descrição do Jardim do Éden, em Gênesis, fala de 4 rios que estavam ligados ao Jardim do Éden, e entre os 4, o rio Tigre e o rio Eufrates. De modo que, quando Deus diz, olha, esta terra é terra que emana leite e mel, esta terra será uma terra abençoada, uma terra de fartura, não é porque a terra é boa, não é porque chove muito lá. Lá no livro de Deuteronômio ele vai dizer, é porque os meus olhos estarão postos sobre esta terra para mandar a chuva na quantidade certa, no tempo certo, as primeiras e as últimas. É uma terra sobre a qual os meus olhos estarão postos todos os dias para a abençoar. Se os olhos de Deus vão estar postos no lugar para abençoar e fazer este lugar prosperar, cara, se ele olhar para o inferno vira céu. O que faz um lugar ser lugar de bênção é Deus estar olhando para este lugar com olhar abençoador. Abraão morreu, ficou o seu filho no lugar. O nome do filho em questão era Isaque. Isaque estava fazendo o que o seu pai fizera nos últimos 25 anos de vida: peregrinar. Sim, porque Deus chamou Abraão para peregrinar e disse a Abraão que o filho dele também ia peregrinar, que o neto dele também ia peregrinar, que somente a 4ª geração, depois de ter passado 400 anos de cativeiro, uma 4ª geração, que Abraão nem sabia quem era, nem que nome os meninos iam ter, haveria de vir para agora sim tomar posse daquela terra. De modo que Abraão não escriturou nenhum pedaço daquele chão onde ele peregrinou para a sua própria possessão, a não ser um túmulo, lá nos Carvalhais de Manre, que ele comprou para sepultar Sara. Isaque está nesta mesma missão e nesta mesma vida de peregrino. E já que eu sou peregrino, eu vou para onde as coisas estiverem melhores. Veio uma fome, e não foi uma fome
qualquer. Foi uma fome para entrar para a história, a semelhança de uma outra que viera nos tempos do seu pai Abraão. E quando a fome chegou, Isaque resolveu fazer o que todo mundo fazia e o que o bom senso mandava. Quando a fome se instalava na Palestina, todo mundo se socorria no Egito. Tinha gente que ia para lá comprar comida, tinha gente que ia para lá morar e plantar. Isaque estava se aprontando para ir para o Egito. E quando a gente fala ir para o Egito, não é qualquer lugar do Egito. O único canto fértil no Egito era perto do rio Nilo. Mais exatamente, as pessoas iam para o delta do Nilo, a terra de Gósen, onde o povo vai se instalar, o povo de Deus vai se instalar muitos séculos depois. Então, Isaque está se aprontando para ir para o Egito. E Deus aparece e diz: não, você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Você não vai para onde todo mundo está indo. Você não é todo mundo. Você é diferente. Você está debaixo de uma promessa, você está inserido numa aliança, nós temos uma relação, nós temos uma história, e fique aí, fique em Gerar, que eu vou abençoar você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o seu pai me obedeceu, e eu o abençoei. Me obedeça você não vai se arrepender. O verso 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Gerar fazia parte da região da Filistia, era uma cidade dos filisteus. Gerar é pertinho de onde hoje é Gaza. Ela fica na parte sul da faixa de Gaza. Era uma das cidades de uma federação chamada de filisteus. Eu vou lhe dizer uma coisa: ficar em Gerar é coragem. Gerar não é como o deserto de Saara, mas está longe de ser um lugar que ofereça garantia de colheita e de prosperidade. É pertinho de Berseba, é vizinho do deserto do Neguev. Ficar em Gerar porque Deus disse a Isaque: fique em Gerar, porque é em Gerar que eu vou lhe abençoar. Sabe, as pessoas que têm uma relação com Deus, as pessoas que têm uma aliança com Deus, as pessoas que estão debaixo de promessas de Deus, vão passar pelas mesmas vicissitudes da vida que todos passam, mas não podem enfrentá-las do jeito que todos enfrentam, porque nós temos uma promessa da parte de Deus, de que quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. E ele diz: isso vai ser assim, porque eu vou estar com vocês.
O que vai fazer diferença é que eu vou estar com vocês. E se eu vou estar com vocês, não faz a menor diferença de onde vocês estão. Porque se eu estiver lá, este lugar é um lugar de bênção. Quando eu ia operar os meus pacientes, eu gostava de chegar mais cedo ao hospital, antes do anestesista, porque o anestesista chegava, fazia o pré-anestésico, o paciente ficava grogue e não dava para eu conversar mais nada com ele do que eu queria conversar. E aí eu chegava mais cedo para falar de Deus para ele. E aí eu dizia: você crê em Deus? E ele dizia: creio. E quando ele dizia não creio, eu digo: eu creio. E eu digo: deixa eu lhe dizer uma coisa, tem um versículo da Bíblia que é um dos meus prediletos. Está no Salmo 125, verso 2. Todo mundo gosta do 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gosto mais do verso 2, que diz que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta daqueles que o temem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a primeira vez que eu fui lá foi em 1977. Jerusalém está aqui e tem um bocado de monte ao redor de Jerusalém, e nem se pode construir prédio alto naqueles montes, que é para não tirar essa silhueta, e que quem estiver lá possa entender esse texto sagrado. Em 77 eles estavam lá. Eu já voltei lá 8 vezes. Todas as vezes que eu volto, aqueles montes estão lá. E aqueles montes estão lá no inverno, no verão, quando está nevando ou quando está fazendo sol. Aqueles montes estavam lá durante a Guerra dos 6 Dias, durante a Guerra do Yom Kippur, durante todas as batalhas. Aqueles montes estão sempre lá. Eu digo, é desse jeito que Deus está ao nosso lado. Ele não vai embora, nem no verão, nem no inverno, e não sai nem para tomar cafezinho. Eu digo, se Deus está ao nosso lado, não faz diferença onde a gente está, se deitado numa cama em casa ou na cama do centro cirúrgico. Se Deus estiver ao teu lado, é tão seguro um quanto o outro. E nós vamos orar agora, pedir para que Ele esteja ao teu lado. É sempre assim. Mas sabe, um dia eu comecei a fugir para o Egito. Começou por causa do cabelo que eu fui cortar. Eu corto o cabelo, vez por outra, é verdade, demora, mas eu corto. Num posto de gasolina que tem lá em Fortaleza, mas não é exatamente na bomba de gasolina, é no salão do Paulinho, porque em todo canto só tem salão de cabeleireiro. Eu não corto salão com cabelo com cabeleireiro, senão papai ressuscita, me dá uma pisa. Eu só corto com barbeiro. Então tem um barbeiro lá nesse posto de gasolina. E aí eu fui cortar com um barbeiro, mas tinha umas 3 pessoas na minha frente e eu não estava fazendo nada. Resolvi pagar uma conta numa casa lotérica que tem de lado. Quando eu cheguei lá, tinha lá Mega Sena acumulada, 46 milhões. Cara, eu estava num sufoco. Eu digo, vai que Deus me trouxe aqui para pagar essa conta, porque Ele quer me abençoar. E aí comprei, eu digo, num ato de fé, vai ser só um papelzinho e só uma aposta. E aí fui para casa. Meu amigo, foi a semana planejando aqueles 46 milhões. E eu ia, obviamente, construir um bocado de igreja e fazer uma base missionária lá na Amazônia. E
a outra parte eu ia dividir para mim, para Simone, para os meninos. Aí começou na minha cabeça a aparecer gente que aí o dinheiro começou a encurtar. Mas aí eu descobri no domingo que eu tinha me preocupado em vão, porque eu não ganhei. O tempo passou. E aí depois eu passei um outro dia e vi de novo, Mega Sena acumulada. Eu digo, vai que ele não me deu naquela semana, porque era para me dar maior. Estava 62, eu digo, vai ser os 62, vai dar até para botar aquele povo que queria o meu dinheiro de novo. E aí, meu amigo, eu descobri um dia que eu não era viciado em jogar. Agora, quando a bicha acumulava, dava um negócio assim, sabe? E eu descobri que a coisa tinha saído da medida quando eu estava viajando para Fortaleza e resolvi parar na cidade de Caicó, porque estava acumulado naquela semana. E eu digo, vai ser bom, porque aqui em Caicó, quando eu ganhar, ninguém vai nem saber que sou eu lá da Paraíba. Aí voltei, joguei. Quando eu cheguei em casa, eu estava lendo esse texto: não desças para o Egito. Eu digo, vixe Maria, descer para o Egito é fazer o que os outros fazem, é ir para onde os outros vão. Aí eu digo, não, Deus me abençoou a vida toda sem Mega Sena, não vai ser mais com Mega Sena. Não vou mais descer para o Egito. E aí resolvi jogar fora o papelzinho. E aí amassei aquele papel e joguei no lixo. Porque mesmo que se ele resolvesse me dar, dava para desamassar. Mas aí aquele negócio ficou, sabe, azucrinando o meu juízo. Eu digo, não, ou é para valer ou não é. Aí eu fui lá, peguei o papel e piquei com a dor no coração, mas eu digo, é um exercício de fé. E aí me libertei, até hoje me libertei. Ao mês passado, quase que eu tenho uma recaída, porque a bicha, mas eu não recaí, estou muito bem. Sabe, toda vez eu me lembro desse texto: não desça para o Egito, fique em Gerar, não faça o que todo mundo faz, não vá para onde todo mundo vai. Você não é todo mundo, você é povo meu, e quem é povo meu depende de mim. Quem é povo meu descansa em mim. Quem é povo meu come do que eu dou. E aí, queridos, eu aprendi aquilo. Eu me lembro de uma vez as coisas começaram a ficar difíceis, o INAMPS não estava pagando, e eu cheguei no banco para ver quanto ainda tinha de cheque especial. Lá no banco em Campina Grande, a Ari era o caixa, lá no Mercantil do Brasil. Naquele tempo nada era informatizado, você pegava uma cartelazinha amarela, ele lhe dava a cartelazinha, tinha umas coisas lá escritas em azul, o azul era o teu, e outras escritas em vermelho era do banco. E aí na minha cartela o vermelho estava comendo o azul quase todo. E aí eu estava ali fazendo as contas para ver quanto ainda tinha de cheque especial para usar, e tinha um homem em pé olhando para cima, assoviando, e eu, puxa vida, esse miserável deve estar montado na nota, e eu aqui fazendo conta. Aí de repente um rapaz que estava dentro chamou um garoto, digo, traga aqui o homem. Aí o garoto saiu de lá, pegou o homem pelo braço e ele saiu andando assim. Ele estava olhando para cima porque ele era cego e assoviando porque não tinha o que fazer. E ele saiu puxado pelo menino para botar o dedo numa almofada de carimbo
para manchar um papel e receber os míseros trocados de uma aposentadoria de fundo rural. E aquele homem estava assoviando. Eu tinha um cheque especial, é verdade, pela metade, mas tinha. E eu estava me maldizendo da vida. Mas aí deu outubro. Quando dava outubro, novembro e dezembro, o INAMPS não pagava, e eu dependia do dinheiro daquelas cirurgias. E aí eu cheguei em casa, a Simone disse: Carlos Alberto, nós não fizemos as compras da semana, está faltando tudo dentro de casa, não tinha nem os biscoitos para botar na lancheira dos meninos. Eu digo: pois então se ajoelha aí. E eu disse: Pai, o dinheiro não chegou, não fizemos as compras, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, nem tinha o biscoito da lancheira dos meninos. Eu sou teu filho, e no que dependesse de mim, meus filhos jamais passariam fome. E aí eu me levantei e fui para o plantão. E eu estava no plantão, era o posto de urgência do INAMPS, e lá no plantão tinha uma fila que não terminava nunca, metade era para pedir atestado. E aí um cara botou a cabeça na porta e disse: o senhor é o doutor Carlos Alberto? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: eu sou o paciente que doutor Alex mandou. Alex Arruda era médico numa cidade de interior chamada Serra Branca. Ele tinha sido meu aluno e havia ligado para mim perguntando se eu podia operar um paciente dele. Eu disse: pode mandar ele que eu opero. Eu disse: estou sabendo, espera um pouquinho que você entra. E depois que a paciente saiu, ele entrou e disse: olha, eu sou o paciente do Dr. Alex. Eu digo: eu estou sabendo, a sua cirurgia está marcada, vai ser amanhã, lá no Hospital Antônio Tagino. Ele disse: pois é, eu vim dizer ao senhor que eu não posso me operar amanhã, porque amanhã é dia de sábado e eu tenho um banco na feira, eu tenho um box na feira, e eu não posso fechar dia de sábado porque eu tenho prejuízo, só pode ser se for numa segunda-feira, porque no sábado eu já tenho que dar de volta. Eu digo: olha, dia de segunda eu dou aula na faculdade, só se for muito cedo, de madrugada. Ele disse: não tem problema, a hora que o senhor quiser. Eu disse: pois então pronto, fica para segunda-feira. Aí ele saiu, eu continuei atendendo. Daqui a pouco ele apareceu de novo, disse: posso falar com o senhor de novo? Eu disse: espera um pouquinho que você entra. Quando ele entrou, ele disse: doutor, o senhor quer ficar com o dinheiro da operação logo? Porque se eu ficar com esse dinheiro, é arriscado eu tomar ele de pinga, e aí nem dinheiro e nem operação. Eu disse: olha, eu não posso fazer isso porque é contra a ética médica, mas já que é para o seu bem, me dê cá esse dinheiro. Me dê cá esse dinheiro, que eu tomo conta dele até segunda-feira. Aí ele foi saindo para um lado e eu saindo para o outro para pegar o telefone. Nega, passa aqui, pega o dinheiro, faz as compras, compra biscoito e leva para os meninos no colégio. Sabe, queridos, é desse jeito que as coisas funcionam. É assim que Deus faz. Ele não disse a você: olha, a crise não vai bater na sua empresa, a doença não vai chegar no seu corpo. Ele disse: vai chegar. Agora, quando chegar, eu já vou estar lá esperando. E se eu já vou estar lá esperando, você não precisa descer para o Egito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sou economista, mas assisto o jornal, gosto. Todos os jornais, em todas as emissoras e em todos os horários, todos eles, em todas as entrevistas com economistas, dizem que 2015 vai ser muito ruim, 2016 vai ser péssimo, e 2017 eles não têm nem coragem de opinar.
as perspectivas são muito ruins. Independentemente de partido político, não tem nada a ver, as perspectivas são muito ruins. O país não fez o que devia ter feito, as pessoas gastaram o que não deviam ter gasto, inclusive eu e você, e agora vai chegar a hora de pagar a conta, e as probabilidades é de que não vai ter dinheiro para pagar as contas, e as pessoas terão que se darem por felizes de estarem empregadas, porque o desemprego está crescendo cada vez mais, a inflação fora de controle, e isso é só o começo. Nesta hora, bate na cabeça de todo mundo o desejo de ir para o Egito, de ir para Miami, de ir para o Canadá, de fazer o que todo mundo faz, de sonegar mais imposto, de dar mais trambique, de passar mais cheques sem cobertura, de fazer o que filho de Deus não deve fazer. E não deve fazer porque não é órfão, tem um pai. Tem um pai. Tem um pai que diz que é dono de todo ouro e de toda prata. Tem um pai que diz, olha, eu vou abençoar vocês. Isaac ficou em Gerar. E quando ele ficou em Gerar, quando todo mundo estava indo para o Egito, ele semeou naquela terra. E ele colheu naquele mesmo ano em que todo mundo estava indo embora para o Egito, e ele ficou em Gerar, ele colheu naquele mesmo ano a 100 por 1. E no ano seguinte, e no outro ano, e no outro ano. Todo mundo fugindo daquela terra, Deus diz, não fuja, fique nela, porque é nela que eu vou te abençoar. Sim, queridos, porque ele estava antecipando que Salomão deixaria escrito para as futuras gerações. A bênção do Senhor é que enriquece. Vamos dizer juntos, a bênção do Senhor é que enriquece. Mais uma vez, a bênção do Senhor é que enriquece. A não ser que a fome, a seca, o gafanhoto e a praga venha da mão do Senhor. E vem, e já veio. O livro do profeta Ageu fala de um momento como este. E Deus está falando através do profeta Ageu. E Deus diz assim: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no sactel furado. E ele continua dizendo, esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, é Deus falando, pessoal, eu com um assopro o dissipei. Por que isso? Por que isso acontecendo ao povo de Deus? Aí Deus responde, porque a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isto, os céus sobre vós
retém o seu orvalho, a terra os seus frutos, e eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu fiz vir isso. Por que isso? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto vocês todos correm para construírem suas próprias casas. Deixa eu explicar o contexto. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico, já durava 70 anos. A Babilônia cai, e um imperador persa chamado Ciro, num dos seus primeiros decretos, diz: eu ordeno que todos os judeus voltem para a sua terra para construir um templo para que o Deus de todos os deuses seja adorado. Aquele rei era um rei pagão, mas Deus usou aquele homem para libertar o seu povo, e o pretexto era: este povo precisa voltar para a sua terra para construir um templo, um lugar, uma casa, onde o nome do Deus Altíssimo, que o rei nem sabia quem é, o nome do Deus Altíssimo seja adorado. E eu ainda faço mais outro decreto, é que o governador da província da Palestina providencie madeira, providencie pedra, providencie recursos para que este templo seja construído. E eu ainda baixo um outro decreto, que sejam entregues animais para que sejam oferecidos em sacrifício. E aí o povo vieram apenas 50 mil. Sabe quantos havia lá? No mínimo 500 mil, se você contar os que foram para o cativeiro. Vieram só 50 mil, a maioria já estava de love com a Babilônia. Já estavam muito bem no lugar do seu exílio, mas vieram 50 mil. Os 50 mil que vieram, lançaram os alicerces do templo, mas só os alicerces. Aí depois um estava ocupado demais, porque ele estava construindo a casa dele. O outro também se ocupava construindo a sua própria casa. O outro construindo a sua casa. Eu estava construindo uma mansão. Técio estava construindo 2 mansões, uma em cima da outra, por causa do neto, para ver se ele vinha morar perto dele. Todo mundo correndo para construir sua própria casa. Por 16 anos, a casa de Deus ficou lá. E aí, de repente, a colheita não era mais o que se esperava. Semeava muito e colhia pouco, e aquele pouco que colhia, quando chegava em casa, desaparecia ligeiro. Deus diz: fui eu que fechei os céus para que não caísse nem orvalho. Fui eu que fiz com que vocês semeassem muito e colhessem pouco. Fui eu que fiz com que esse pouco não durasse nada, por causa da minha casa. Nesse mesmo tempo, um outro profeta chamado Malaquias disse em nome de Deus a estas mesmas pessoas esta mesma coisa, de um jeito diferente. Deus, falando através de Malaquias, disse: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me têm roubado nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deixa eu explicar qual é a diferença entre um e outro. Dízimo é um dinheiro, é um bem, é um boi, é um pedaço da colheita de trigo, ou de uva, ou de qualquer coisa que Deus coloca na minha mão, mas não me dá.
Ele coloca na minha mão, mas não é meu, é dele. E para que é que ele coloca na minha mão? Para eu exercitar fidelidade na devolução a Deus do que é de Deus, e ele coloca na minha mão, mas não me dá. De tudo que você ganha, de tudo que você tem, que foi dado por Deus, a 10ª parte ele não deu, colocou na sua mão, para que você a devolvesse em exercício de fidelidade. As outras 9 partes são nossas, fazemos com elas como nós queremos, inclusive expressamos gratidão a Deus, entregando uma oferta. Oferta se entrega se se quer entregar, como expressão de gratidão. Esta é voluntária. Deus diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão ficando com o dízimo que é meu e vocês estão ficando com ele. E vocês estão me roubando nas ofertas que é de vocês e vocês resolvem me dar. Mas a oferta que vocês estão me dando é ofensiva, porque vocês estão me entregando para ser sacrificado no meu altar um cordeiro manco, um novilho cego, um bicho doente e aleijado. Se quiser dar oferta a Deus, dê. Se quiser dar, agora dê uma coisa que honre o nome do Senhor. Dá a ele um cordeiro manco, dá a ele um boi cego, dá a ele um cabrito doente, é ofensivo. Não faça isso. Aí ele diz: é nisso que vocês me roubam, e é por isso que vocês são amaldiçoados. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deixa eu lhe dizer o que é que eu vou fazer. Por vossa causa, eu vou repreender o devorador. É tempo de devorador, é tempo de inflação alta, é tempo de taxa de juro astronômica, é tempo de desemprego, é tempo de falência, mas por causa de vocês, eu vou repreender estas mazelas na vida de vocês. Sou eu que vou entrar nessa história, sou eu que vou entrar com providência, sou eu que vou botar a minha mão, sou eu que vou fazer milagre, de maneira que a vossa vide não será estéril. E a última frase, diz o Senhor dos Exércitos. Você acredita nele? Honestamente, meu irmão? Pois deixa eu lhe dizer o que é que ele diz. Ele diz assim em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Acredita nisso, de verdade? Deixa eu lhe dizer uma coisa, esta é a mesma Bíblia que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você acredita num, acredite no outro. É o mesmo Deus fazendo duas promessas diferentes. Para a crise financeira, Deus já proveu solução. Está na palavra dele. Obediência. Obediência dá uma colheita rica. Que Deus abençoe você. Amém.